prazer imenso estar de volta ao Enoque, depois de muitos anos. Prazer imenso rever alguns irmãos que por uma razão ou outra mudaram nos últimos 12 anos, ficaram mais idosos e alguns se expandiram um pouco, então ficou difícil de reconhecer. Então algum irmão chega para mim e fala: você não lembra de mim? Não. Aí então tem que retroceder a mente lá anos atrás. Eu era mais magrinho, era mais isso, aquilo. Então, mas é um prazer também conhecer irmãos novos, né? E satisfação imensa de vê-los. E como foi mencionado, é preciso ter muita dedicação para vir aqui no AMO, né? Eu não me lembro muitas vezes ter dormido em cama aqui no AMO. Ter vindo, mas não ter dormido em cama. Lembro de ter dormido em mesa. Lembro a última vez eu dormi sentado no meu carro. Mas de fato é um problema bom, não é? É um problema bom. Que continue tendo esse problema sempre. Falando em problema, existe um problema que afeta a humanidade desde a criação do primeiro ser humano. É o problema do pecado, que nós conhecemos bem. Vocês se lembram do que ocorreu com Adão e Eva? Como se lê ou se vê no livro de Gênesis, no capítulo 3. É um problema muito sério. Muito mais sério do que muitos creem. O problema do pecado. Vocês se lembram que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden? O homem recebeu vários castigos dados por Deus, a mulher recebeu vários castigos também dados por Deus, a serpente foi amaldiçoada por Deus, toda a humanidade se contagiou com a presença do pecado, a morte entrou no mundo inteiro, através de Adão, a todo homem e a toda mulher, como vemos inclusive em Romanos capítulo 5, versículos 12 a 14. Realmente foi um problema, é um problema de proporções imensas e eternas. Qual é mesmo a essência do problema? A essência do problema é a vida longe de Deus. A essência do problema é nós estarmos afastados por completo de Deus. A essência do problema é nós deixarmos de ser filhos de Deus. A essência do problema é o homem na natureza contrária à natureza divina de Deus. Imagine câncer ou AIDS no mundo, mas afetando todo ser humano. Todo ser humano. Você já viu pessoas com câncer? Você já viu pessoas com AIDS? Nos faz sentir pena deles, não é verdade? É uma morte horrível. Eu tinha um amigo, um presbítero, aliás, eu podia falar do nosso irmão Alan, mas todos nós sabemos, né, que ele morreu de câncer. Mas eu tinha um outro amigo também, um presbítero, muito amigo, excelente irmão, chegado, trabalhávamos juntos, não aqui do outro lado, né, lá nos Estados Unidos. Aí teve câncer. Ele foi se deteriorando a ponto de que ele não queria que ninguém mais ouvisse. Que tragédia. Imagine você com câncer
ou AIDS, bem como a sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua esposa, seu esposo, seus filhos e todo mundo que você conhece. Imagine todos nós aqui afetados com câncer, afetados com AIDS, morrendo. Você não acha que cada um de nós tem um problema seríssimo em mãos? O que seria do homem se não houvesse solução para esse problema? O homem ficaria condenado ao afastamento eterno de Deus. Imagine o rei Davi, eternamente afastado de Deus. Imagine Jó, eternamente afastado de Deus. Imagine Noé, eternamente afastado de Deus. Imagine Adão, eternamente afastado de Deus. Imagine seus familiares, eternamente afastados de Deus. Imagine você, eternamente afastado de Deus e condenado ao sofrimento, agora e para toda a eternidade. Paulo colocou tudo isso em palavras divinas quando ele disse em Romanos capítulo 7, versículo 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? São palavras que cada um de nós pode repetir e seriam palavras realmente pertinentes a cada um de nós. Imaginem todas as pessoas do mundo contagiados e morrendo com câncer e com AIDS, e essas doenças crescendo sem nenhum controle, sem nada para terminar com elas. Você não acha que precisamos da solução desse problema? Você não acha que Deus, lá no céu, com toda a sua sabedoria, seu conhecimento, com todo o seu poder, não teria uma solução para isso? Ninguém quer viver eternamente longe de Deus. Ninguém quer viver agora longe das bênçãos de Deus. Analisando a palavra do Senhor, eu entendo que poderíamos ter 3 soluções para esse terrível problema. Analisando a palavra de Deus, eu vejo a possibilidade de 3 soluções para esse terrível problema do pecado que afeta você, afeta eu, afeta sua mãe, seu pai, seus filhos, seus vizinhos, seus inimigos, seus amigos, seus familiares, seus professores, que afeta toda a humanidade. 2 dessas soluções, ou possíveis soluções, 2 delas são impossíveis para nós. E somente uma seria possível para o ser humano. A primeira solução tem a ver com a lei de Deus. A lei de Deus. Ou seja, o problema do pecado não afetaria o homem se o homem conseguisse viver perfeitamente a lei de Deus. Não afetaria. Por quê? Porque se o homem conseguisse viver perfeitamente a lei de Deus, o homem não teria o pecado. E isso com relação à lei de Moisés, ou lei de Deus dada através de Moisés, ou mesmo antes da lei de Moisés, ou mesmo depois da lei de Moisés. Vocês se lembram que o homem se tornou infringente da lei de Deus? Você se lembra que esse problema entrou no mundo bem antes de Moisés? Bem antes da lei de Moisés. Mas essa solução é simplesmente impossível ao homem. A prova disso está no próprio Jardim do Éden, em que foi impossível para Adão e para Eva viverem de acordo com a lei de Deus, como se vê em Gênesis capítulos 2 e 3.
Outra prova disso nota-se em Romanos capítulo 3, versículos 9 a 20, em que o autor deixa bem claro que todos estão debaixo do pecado, tanto judeus como gentios. O versículo 10 especificamente diz: não há justo nenhum sequer. Ou seja, ninguém pode viver a lei de Deus sem pecar. Outra prova disso está em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outra prova disso está em Gálatas capítulo 3, versículo 11, e é evidente, diz Paulo, que pela lei ninguém é justificado perante Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que é impossível o homem viver a lei de Deus sem pecar. É como se o homem conseguisse viver uma vida em que ele não comesse nada ou não fizesse nada que tenha a ver com câncer ou AIDS, para que ele não fosse afetado de maneira nenhuma por essas doenças. Por exemplo, ele não tomaria café, porque dizem uns e outros que café poderia causar câncer. Ele não tomaria Coca-Cola, ele não respiraria, pois o ar tem contaminação. Ele não jogaria futebol, pois poderia ter contato com o sangue de alguém que poderia estar contaminado. Ele não usaria celular para evitar a possibilidade de câncer no ouvido. E assim por diante. É evidente, então, que é impossível para o ser humano viver perfeitamente a lei de Deus. Essa seria uma solução. Impossível para você, impossível para mim, impossível para o rei Davi, impossível para Moisés, impossível para Adão e Eva, impossível para todo ser humano. Essa está fora do nosso alcance. A segunda solução tem a ver com um novo nascimento. Ou seja, morrer como pecador que somos e nascer para uma nova vida, ou seja, morrer por completo ao poder do pecado, mesmo embora o pecado estivesse ao derredor, vendo quem ele possa devorar, até mesmo como um leão devorador. Deixe-me mencionar duas passagens sobre isso. Jesus deixou bem claro a Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Você quer entrar no reino de Deus? Você tem que morrer e nascer de novo. Deixe-me ler uma outra passagem para você que tem a ver com isso, e é Romanos capítulo 6, uma passagem que nós conhecemos há muito bem. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Essa passagem é no contexto de morte para o pecado e vida para Deus. A única maneira, uma única solução seria morrer, morrendo os pecados, claro,
e nascendo de novo sem nenhum pecado. Seria como se todo canceroso ou todo aidético morresse e nascesse de novo, sem a doença, bem como imune para as causas da mesma. Que maravilha! E que maravilha seria se isso fosse possível com toda doença que afetasse o homem. É também evidente que essa solução é simplesmente impossível para o homem, pois ele não pode morrer e nascer de novo. Você e eu não podemos morrer e nascer de novo. Você conhece de alguém que fez isso? Algum conhecido seu, algum amigo seu, algum parente seu, algum professor seu, algum cientista, alguém que você conhece que morreu, foi sepultado e nasceu de novo? Isso me faz lembrar daquela profeta em Nova York que disse que ela ia morrer e ela ia nascer de novo. Então os seus discípulos, quando ela morreu, a colocaram numa mesa no seu apartamento, lá no centro de Nova York, joelhados, esperando que ela nascesse de novo. Após alguns dias, os moradores daquele edifício começaram a sentir um odor meio forte. Chamaram a polícia e a polícia estourou a porta daquele apartamento para encontrar uma mulher em decomposição, o seu corpo em decomposição, em cima de uma mesa e homens ajoelhados ao seu derredor. É impossível você morrer e nascer de novo. Essa solução não pode ser utilizada para nós, para acabar com a maior tragédia ao ser humano, a tragédia do pecado. Existe uma terceira solução. A primeira, viver perfeitamente a lei de Deus, impossível para nós. A segunda, morrer e nascer de novo para se tornar completamente imune aos problemas, aos pecados que nós cometemos ou tivéssemos cometidos. Impossível. Porque cada vez que você pecar, você tem que morrer e nascer de novo. E cada vez que você pecasse, você tem que morrer e nascer de novo. Impossível até pela primeira vez. Ninguém aqui pode morrer e nascer de novo. A terceira solução, de acordo com a palavra do Senhor, e que é possível para nós, a única solução possível para nós, tem a ver com fé. Ou seja, o homem crê que Deus, no seu infinito amor, como já foi mencionado hoje, provesse alguém que morresse em meu lugar e que lhe desse a capacidade de crescer cada vez mais na perfeita vontade dele, longe do poder do pecado. Que Deus provesse alguém que morresse em meu lugar. Que Deus provesse alguém que fosse ressuscitado em meu lugar. Que alguém provesse alguém que me mostrasse o caminho para longe do pecado. Me faz pensar naqueles sacrifícios do Velho Testamento, sacrifícios de animais. E Deus proveu essa maneira. Deixe-me ler para vocês em Gálatas, capítulo 3, de 6 a 14. Gálatas 3, de 6 a 14. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios,
preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Já falamos sobre essa impossibilidade. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Essa passagem tem tudo a ver com crer, isto é, com fé. Essa passagem tem a ver com alguém que morreu, alguém que eu nunca vi, alguém que foi crucificado, alguém que foi sepultado, alguém que nasceu de novo, alguém através de quem a bênção prometida a Abraão, lá longe, lá atrás, chegasse até mim. Mas eu não estou vendo Abraão, eu não estou vendo aquele Jesus mencionado nas Escrituras, nessa passagem, crucificado na cruz. Essa passagem tem tudo a ver com a minha fé. Essa passagem tem tudo a ver com alguém morrendo em meu lugar. Essa passagem tem tudo a ver com a capacidade de eu viver uma vida agradável a Deus, porque está dizendo aí que eu teria o Espírito Santo prometido. Analise Atos capítulo 2, versículos 14 a 41, e você verá que Deus proveu Jesus Cristo para vencer o pecado, morrer em nosso lugar e nos proporcionar o Espírito Santo de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 10: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Está falando de alguém? Não? De alguém que você nunca viu? De alguém que eu nunca vi? De alguém chamado Jesus, que foi sepultado numa cruz que eu nunca vi, que foi sepultado num túmulo que eu nunca vi, e que ressuscitou, nasceu de novo e foi para o céu, para o lado do Pai Celestial, que eu nunca vi. É como se alguém morresse para o câncer e para o AIDS, nascendo de novo com essas doenças, sem essas doenças, nos mostrando que poderíamos fazer o mesmo, nascendo com poder para ficar livre dessas doenças de uma vez por todas. Essa solução pode ser utilizada por qualquer um, desde que ele creia que Jesus solucionou o terrível problema do pecado que afeta toda a humanidade. Desde que a pessoa creia, tenha fé, essa é a solução, a fé em Jesus Cristo. Não seria isso realmente maravilhoso? Visualize a humanidade vivendo sem o poder destruidor do pecado. Visualize isso, veja em sua mente a humanidade sem o poder do pecado. Visualize a humanidade resgatada por Deus, vivendo com Ele novamente. Visualize a humanidade livre do poder da morte eterna. Visualize a humanidade recebendo bênção após bênção de Deus. Que maravilha! Visualize o homem
destruindo aquilo que o destrói. Visualize o homem vivendo uma vida vitoriosa contra o maior inimigo do homem. Visualize o homem vivendo novamente com Deus. Visualize o homem vivendo uma vida livre das consequências desastrosas do pecado. Visualize você vitorioso contra a maior doença, seja espiritual ou física, que já afetou a humanidade. Vocês se lembram de Hebreus capítulo 11, versículo 1? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Veja com os olhos da fé. Eu gostaria de definir fé considerando esse nosso contexto como um belo sonho com os olhos abertos, que sem dúvida alguma é uma grande realidade no outro lado do muro, ao lado do mundo espiritual. Veja com a fé, visualize com a fé. Pela solução da fé eu vejo os meus pecados morrendo na cruz com Jesus. Pela solução da fé eu vejo os meus pecados sendo enterrados com Jesus. Pela solução da fé eu vejo Jesus ressuscitado dentre os mortos sem os meus pecados. Pela solução da fé eu vejo Jesus, eu me vejo ressuscitado para viver para Deus longe do poder do pecado. Pela solução da fé eu me vejo fortalecido pelo Espírito Santo para que eu possa crescer nas coisas de Deus. Pela solução da fé eu vejo a minha vitória contra o Satanás que está aí no mundo querendo me derrotar. Pela solução da fé eu me vejo livre dessa terrível doença espiritual que afeta todo ser humano, desde o primeiro até o último que vai viver nessa terra. Você não acha que Jesus na cruz visualizava tudo isso? Você não acha que Estevão, sendo apedrejado à morte, não viu tudo isso? Você não acha que todos os mártires de Deus, desde o primeiro até hoje, não viram tudo isso com os olhos da fé, como nos diz claramente Hebreus capítulo 11? Que maravilha! A solução do pecado. Por que é que Jesus sofreu na cruz? Qual é a razão da paixão de Cristo? Eu voltar a ser filho de Deus. Todos nós voltarmos a ser filhos de Deus. Mas só há uma solução para mim. É a solução da fé em Jesus Cristo. E essa solução está completamente ao alcance de todo ser humano. Está ao alcance de todos nós. Lembre-se que a solução da fé é a única possível ao homem. Tudo que o homem precisa fazer é ter fé em Jesus Cristo. Tudo que o homem precisa fazer é pôr em prática as instruções de Jesus Cristo. É crer, aceitar que eis a solução desse problema terrível que me afeta, assim como afeta toda a humanidade. Deixe-me lembrar a vocês 3 passagens que deixam isso, ponto relativo à ação, bem claro. Bem claro. No final do Sermão do Monte, Jesus falou que o homem que ouve suas palavras e as pratica é comparado a um homem sensato que edifica a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, ele está firme. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Veio a tempestade e o ventanal e derrubou tudo. Ação, a solução está aí. Nós estamos enxergando a solução. O que é preciso agora é ação por minha parte. É eu colocar em prática aquilo que Jesus quer que eu faça para que eu possa me solucionar de vez desse problema
que afeta a humanidade. Tiago nos diz no capítulo 1 que o ouvinte não praticante é semelhante ao homem que se contempla no espelho, mas logo esquece de como ele era. Tiago capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que você acha, falando em ação, porque nós estamos mencionando um problema, a grandeza da maldade daquele problema, apresentamos a sua única solução, que é a solução da fé. Estamos visualizando toda a solução e agora temos que colocar em prática tudo aquilo que Jesus quer que façamos, para que estejamos nessa fé que nos dá a solução. O que você acha que alguém lá nos Estados Unidos faria? Algum aidético lá, que se ele viesse ao Monte das Oliveiras, esse acampamento, e se banhasse naquele lago ali, ele ficaria curado para sempre do AIDS. O que você acha que ele faria? O que você acha que uma pessoa lá no Japão faria? O que você acha que uma pessoa lá em Bauru faria? Se cresce que essa água aí, ao se banhar nela, ficaria curado do câncer ou do AIDS. Eu vou te dizer uma coisa: esse Embu Guaçu estaria tão cheio de gente, e seria um tropelo aqui, gente correndo, se pulando naquele lago, e um em cima do outro pulando, e saindo, e se regozijando, estou livre da cura, e nós aqui tentando ter nosso estudo, e não conseguindo, cheio de gente, porque eles estariam colocando em prática a ação necessária para a solução do terrível problema que estaria afetando a vida deles. O homem então precisa pôr em prática. O homem precisa crer que em Jesus, sendo essa a única opção que ele realmente tem para solucionar o seu terrível estado pecaminoso. O homem precisa seguir as instruções de Jesus, levando-se em consideração tudo que Jesus fez para provar que ele é quem ele diz que é, inclusive os incontáveis milagres. Quando a gente analisa os milagres de Jesus, a gente não pode ter o mínimo de dúvida que ele realmente é a solução para meus pecados. O homem precisa chegar a Jesus perguntando a ele: o que eu preciso fazer para me beneficiar dessa única esperança da salvação? Jesus, se é que eu preciso confessar com os meus lábios que eu creio de todo o coração para que eu possa me livrar dessa terrível doença espiritual que afeta toda a humanidade, isso eu farei. Jesus, se é que eu preciso ser batizado para morrer, ser sepultado e nascer de novo para me livrar dessa terrível doença espiritual que é um pecado, Jesus, isso eu farei. Jesus, se é que eu preciso permanecer nos seus ensinamentos até o último dia da minha vida, para que eu possa me livrar desse problema de uma vez por todas e viver eternamente lá no céu, Jesus, isso eu farei. Ou seja, pela minha fé operante na única maneira de salvação do maior problema que afeta todo o ser humano, desde o primeiro dia até hoje, até o último, ou seja, a fé operante de Jesus, eu me livro desse terrível problema. E mais ainda, sabe o que eu faria também? Se eu realmente cresce que essa é a única solução para o problema da humanidade, sabe o que eu faria também? Colocando em prática essa solução, eu sairia pelo mundo afora, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Eu iria aos meus amigos, aos meus vizinhos, aos meus parentes. Eu me tornaria
um evangelista, um pregador, um proclamador, um trabalhador. Eu usaria todos os meus talentos para proclamar, para espalhar, para dizer ao mundo inteiro que a solução para o maior problema da humanidade está em Jesus Cristo e que eu preciso ter a fé nele. Eu sairia anunciando pelo mundo afora a fé em Jesus Cristo. A solução é a fé em Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz para que eu, você e todo mundo possa, pela fé na paixão dele, nele e a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, eu possa voltar novamente a ser filho do Deus, nosso Pai Celestial. Amém. Let me tell you.